Salve galera, tudo bem? Aqui é o professor Eufrásio do PV e a gente está entrando na nossa aula de resultante centrípeta e força em movimentos circulares, beleza? Então vamos lá, gente. Vamos entender o que é resultante centrípeta. Quando a gente falava lá na cinemática de aceleração de movimentos circulares, né? A gente via que a velocidade era um vetor, né? E quando a gente tinha um movimento dessa forma, né? Um movimento circular, basicamente a gente tinha que saber que a velocidade ela estava tendo uma variação. Por mais que o valor da velocidade, igual nesse exemplo que eu coloquei, ó, percebe que o tamanho dessas setinhas são iguais, né? Então eu estou dizendo que em todos os pontos aqui o módulo da velocidade é constante, beleza? Mas mesmo assim, por mais que o módulo da velocidade seja constante, a gente falou que a velocidade ainda assim estava variando, porque percebe, né? Aqui ela está apontando para cima, aqui ela está apontando na horizontal e para a esquerda, beleza? Aqui ela está apontando para baixo. Então percebe que a direção e o sentido da velocidade está mudando. E a gente falou mais, né, lá na cinemática de que quando a velocidade tinha uma mudança de direção e sentido, é porque estava tendo uma aceleração centrípeta. Legal? Então vamos escrever aqui, né? A aceleração centrípeta tem a ver com uma mudança na direção e sentido da velocidade. Ah, beleza, Eufrásio, relembramos isso, tá? Então, se você não viu isso, a gente falou de aceleração centrípeta lá no bloco de cinemática. Aqui na dinâmica, a gente está dizendo que a gente aprendeu pelas leis de Newton que força resultante é o motivo pelo qual a gente tem a tal da aceleração que a gente estudou lá na cinemática, beleza? Então a dinâmica, né, esse estudo da dinâmica vem para explicar os movimentos, né, e as mudanças de movimento que a gente tinha lá na cinemática, beleza? Ou seja, se a gente tem uma aceleração centrípeta, que é uma aceleração que muda a direção e sentido, a gente vai ter uma força resultante associada a essa aceleração. Show de bola? E é daí que vem o conceito de resultante centrípeta. Ah, Eufrásio, entendi. Resultante centrípeta, gente, ou força resultante centrípeta, né? Ela vai ser igual, né, a massa. Pensa, força resultante é massa vezes aceleração, pela segunda lei de Newton. Então, uma força resultante centrípeta vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Ah, saquei, Eufrásio. Em módulo, o que a gente vai ter, né? Vamos tirar essas setinhas aqui para a gente trabalhar, né, com o módulo aqui. Então, o que a gente vai ter, gente? Ó, basicamente, a resultante centrípeta vai ser igual a massa e a aceleração centrípeta a gente estudou que era a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Tudo bem? Ah, entendi, Eufrásio. E aí a gente pode trabalhar, né, a resultante centrípeta tanto com a velocidade linear como usando a velocidade angular. Fica o exercício aí para você relembrar, tá? Ó, velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Se você substituir essa velocidade linear por velocidade angular vezes o raio, a gente já fez essa demonstração para aceleração centrípeta. Então a gente vai ter uma expressão que é massa vezes a aceleração centrípeta, só que usando termo de velocidade angular, tá? Substituindo esse valor aqui dentro e fazendo as simplificações, a gente chega nessa expressãozinha. Show de bola? Então eu quero que, se você não sacou, putz, por que é m ômega quadrado r? Faça essa demonstração, tá? Substitua a velocidade linear por ômega r e você vai ver que chega exatamente nisso aqui, tá? Não vou fazer agora porque a gente já fez lá quando a gente falou de aceleração centrípeta, mas é bem tranquilo e fica como um exercício aí para você, beleza? Então, muita gente grava centrípeta, né, como mv quadrado sobre r e pensa que isso é aceleração centrípeta, mas lembre de separar. Uma coisa é a gente falar sobre força resultante e outra coisa é aceleração, tá? A relação entre elas é dada pela segunda lei de Newton. Show de bola? E para onde aponta essa resultante centrípeta, tá? Assim, a gente viu na segunda lei de Newton que força resultante e aceleração sempre têm mesma direção e sentido, tudo bem? Por quê? Porque se força resultante, que é um vetor, é sempre massa vezes a aceleração, que é um outro vetor, e já que a massa é sempre um valor positivo, a gente vai ter que força resultante e aceleração sempre apontam para o mesmo lugar, tudo bem? Ah, Eufrásio, entendi. Então, para onde vai apontar essa resultante centrípeta? O próprio nome já diz, né? Ó, resultante centrípeta vai apontar para o centro da curvatura, tudo bem? Então a gente só vai ter essa resultante quando a gente tiver
algum movimento curvo, que tem um centro de curvatura, obviamente, né? Então é para cá que aponta a nossa resultante centrípeta, ok? Que é exatamente para onde aponta também a aceleração centrípeta. Então vamos lembrar, a aceleração centrípeta, portanto a resultante centrípeta também, faz 90 graus sempre com a velocidade. E ela é responsável por mudar a direção e o sentido, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Nesse ponto, a resultante centrípeta aponta para esse lugar. Aqui a resultante centrípeta vai apontar para cá, tudo bem? Sempre fazendo 90 graus. E aqui ela vai apontar também lá para o centro. Belezura? Ah, Eufrase, entendi. Então, quando eu for marcar as forças num corpo que está fazendo um movimento circular, eu tenho que marcar a força centrípeta. Toma muito cuidado, gente, tá? Porque eu já mencionei isso, mas é sempre importante relembrar. Quando eu falo de uma resultante, é como se eu estivesse falando de um cargo. Eu já dei esse exemplo antes. Lembra? Prefeito é um cargo, tá? E uma pessoa pode ocupar o cargo de prefeito. Legal? Resultante centrípeta não é bem uma força, tudo bem? Então a gente não vai pegar um bloquinho e vai marcar. Ah, para cá eu tenho uma tração, para cima eu tenho uma normal, para baixo um peso e para cá eu tenho uma força centrípeta, né? Muita gente faz isso. Gente, força centrípeta não está no mesmo patamar que essas outras forças, tudo bem? A gente diz que a força centrípeta, ela é uma resultante, certo? Portanto, se eu tiver um movimento circular que é por causa de uma cordinha, imagina que é uma corda que está presa no centro e aí eu tenho uma bolinha girando em torno desse centro. Ah, então eu tenho uma tração que aponta para o centro. E essa tração está fazendo papel de resultante centrípeta. Percebe? Eu não tenho a tração mais a força centrípeta. Legal? Então é sempre importante lembrar disso, tá? Resultante é um cargo e não uma força em si, beleza? Então, em todo movimento circular que você vê a partir de agora, você vai ver, putz, tem uma resultante centrípeta. Mas qual força está fazendo o papel dessa resultante? E é isso que a gente vai trabalhar, né? Nas próximas aulas, a gente vai ver exemplos de forças que fazem papel de resultante centrípeta. Show de bola? Mas beleza, gente, é assim que a gente vai calcular. E o que seria a resultante tangencial, né? Eu vou deixar aqui, né? Por mais que a gente está falando sobre movimentos circulares, a resultante centrípeta é importante, vamos mencionar o que é a resultante tangencial, tá? Basicamente, gente, o que acontece? A resultante centrípeta, a gente já sabe que ela é responsável por mudar a direção e sentido. Então, nesse movimento que eu coloquei, eu sei que em todos esses pontos aqui, existe uma resultante centrípeta, ok? Então, vamos colocar bem escrito aqui, ó. O que é importante a gente perceber? Percebam que nesse exemplo que eu coloquei aqui, eu coloquei vetores de velocidades que estão aumentando, tá? Então você percebe que a cada instante aqui, a minha velocidade está sendo maior. Eu coloquei vetor maior justamente para representar isso. O que significa, gente? Além da direção e do sentido da velocidade estar mudando, a gente está percebendo que nesse exemplo o módulo está mudando. E eu coloquei aqui um exemplo em que a velocidade 1 é menor do que a 2, que é menor do que a 3, que é menor do que a 4. Ou seja, o módulo da minha velocidade está aumentando. Quando a gente tem, além da direção e o sentido mudando, que é por causa da resultante centrípeta, e eu tenho o módulo mudando também, é porque também, além da centrípeta, existe uma resultante tangencial. Legal? Então, a gente vai colocar isso aqui, ó. Então, significa que se eu tenho o módulo da minha velocidade aumentando, quer dizer que existe uma aceleração, ok? Tangencial. Ou seja, uma aceleração que aponta na mesma direção e sentido, nesse caso, da velocidade. Tudo bem? Então, ó, veja bem, ó, essa aceleração tangencial está fazendo o módulo da minha velocidade aumentar. Tudo bem? E, gente, se minha velocidade está aumentando, não necessariamente a minha aceleração está aumentando, tá? Porque lembra, a aceleração não está associada necessariamente à velocidade direto. Ela está associada à variação. Então, se a minha aceleração tangencial for constante, basicamente minha velocidade sempre vai aumentar, constantemente, tudo bem? Porque eu falei que força resultante está sempre associado à aceleração e a aceleração está associada à variação da velocidade e não à velocidade em si, tá? Então eu estou repetindo isso, você vai ver que se você estiver assistindo várias dessas aulas aqui desse bloco, você vai ver que eu já repeti isso várias vezes, tá bom? E a aceleração tangencial, então,
Basicamente aqui, ela é o que faz, ela está associada, né? Vamos colocar aqui, ó, com a mudança do módulo da velocidade. Beleza? E se eu tenho uma aceleração tangencial, a nossa aula, né, é de forças. Então quer dizer que essa aceleração tangencial está associada com uma força tangencial, beleza? Então vamos colocar aqui, ó. No lugar dessa aceleração, como é uma aula de forças, eu quero que vocês assim, ó, pensem que existe um vetor aceleração, tá? Que eu estou colocando aqui, né? Mas eu estou apagando porque eu vou destacar a resultante, tá? Então eu quero que vocês já imaginem que colocando a resultante, automaticamente a gente tem uma aceleração associada, tá? Por isso que eu só coloquei aqui a resultante centrípeta, mas a gente tem também para o centro a aceleração centrípeta. Então eu tenho uma resultante tangencial, beleza? Vamos colocar aqui, ó. Vai ser a resultante tangencial. Tranquilo? Ah, beleza, Eufrásio. E aí o que a gente vai ter? Essa resultante tangencial é igual a massa vezes a aceleração tangencial. E a aceleração tangencial, gente, não tem nenhuma fórmula especial, tá? É o conceito normal de aceleração, variação da velocidade pela variação do tempo. É a aceleração que a gente conhece normalmente, belezinha? Então, falamos sobre um movimento aqui, ó, só com resultante centrípeta. E a gente falou também de um movimento aqui com resultante centrípeta e resultante tangencial, tá? Então aqui só muda direção e sentido, aqui muda módulo, direção e sentido da velocidade. E para a gente fechar essa aula, tá? A gente vai fazer aqui uma tabelinha, tá? Analisando os movimentos que a gente já viu, tá? Então agora a gente fecha com chave de ouro porque a gente trabalhou já com todos os movimentos. Então olha só, gente. Eu vou colocar aqui quando o movimento associado com a existência de aceleração e resultante, tá? Eu vou colocar quando é igual a zero e quando é resultante de zero cada termo aqui. Você vai entender. Então vamos lá. No movimento retilíneo uniforme, pensa comigo, ó. Se o movimento é retilíneo, ele faz curva? Não, né? Se o movimento não faz curva, não tem nenhuma aceleração que muda a direção e o sentido. Qual é a aceleração que muda a direção e o sentido? É a centrípeta. Então a gente sabe que a aceleração centrípeta aqui é igual a zero. Logo, a resultante centrípeta é igual a zero, beleza? E se o movimento é retilíneo e uniforme, uniforme significa que o módulo da velocidade não se altera. Significa que não tem aceleração tangencial, beleza? Então aqui também é zero e a resultante tangencial, consequentemente, também é zero. Legal? Beleza. Agora o movimento retilíneo uniformemente variado. Olha só, se é retilíneo não faz curva, não muda direção e sentido. Portanto, centrípeta é igual a zero. Tanto a aceleração como a resultante, porque é uma consequência da outra, né? Agora, vamos lá. A gente tem que é um movimento uniformemente variado. Então, a velocidade varia uniformemente em módulo. Ou seja, existe sim, né, uma aceleração tangencial. Ela é diferente de zero. Então, vamos colocar aqui, ó, diferente de zero. Ela existe, beleza? Você pode fazer essa tabela também colocando assim, ó, xzinho no que não tem e um checkzinho no que tem, beleza? Mas eu vou colocar igual a zero e diferente de zero, tá ok? Agora, vamos lá, movimento circular uniforme. Uniforme significa que o módulo da velocidade não muda. Se o módulo da velocidade não muda, não tem aceleração tangencial. Igual a zero, assim como a resultante tangencial. Agora, se é um movimento circular, ó, circular, a direção e o sentido da velocidade muda. Então aqui a aceleração centrípeta é diferente de zero. Tanto a resultante centrípeta também, beleza? E aí, por último, movimento circular uniformemente variado. É um movimento uniformemente variado, ou seja, o módulo da velocidade varia uniformemente, beleza? Então eu tenho aceleração tangencial, é diferente de zero, beleza? E se é circular, eu também tenho aceleração centrípeta. Tudo bem com o nosso diagrama, gente? Então, isso aqui, tá? Olha bem para essa tabela, porque ela dá uma visibilidade muito legal para a gente, tá? De todos os movimentos que a gente trabalhou até agora, associando com resultante e aceleração, tudo bem? Se a gente separar nesses dois mundos, a gente consegue identificar cada tipo de movimento e as resultantes envolvidas, beleza? Então, basicamente, essa aula
era para trabalhar o conceito de resultante centrípeta, sendo a explicação da aceleração centrípeta, como a gente calcula ela, porque nos exercícios que a gente vai trabalhar, né, a gente vai precisar marcar as forças, e se for um movimento circular, a gente tem que saber quais forças estão no eixo da centrípeta e quais forças estão fazendo papel de resultante centrípeta, para a gente conseguir calcular outras informações, como velocidades, acelerações e tudo mais. Show de bola, gente? Então, essa foi nossa aula sobre resultante centrípeta. Presta muita atenção nela, revisa, e agora, né, a gente vai ver para frente exemplos, né, de movimentos com forças em trajetórias circulares, aplicando esse conceito de resultante centrípeta. Show de bola?